Olá pessoal, tudo bem? Mais uma LearnCast aqui. Oi Amanda, tudo bom? Oi, Lars, tudo bem por aí? Tudo jóia, obrigado. Vamos lá, a gente está com o nosso LearnCast da semana, que a gente dá uma passada nas principais notícias que o nosso time encontrou aqui nas mais interessantes de educação. Essa semana, nossa curadoria, nossa newsletter sai com notícias mais focadas no mundo do ensino básico, né? A gente chama da LearnBase K12, que é o nosso braço com ferramentas e serviços para escolas, né, ensino fundamental, ensino médio. E vamos passando um pouquinho pelas notícias da semana, como a gente sempre faz, e vamos mergulhar um pouquinho mais naquelas que a gente acha que pode ser mais interessante compartilhar, né? Com certeza. Então vamos. O que a gente tem aqui hoje, Amanda? Primeiro, o MEC amplia prazos para a Prova Nacional Docente, que é o PND, né? Ampliaram o prazo até 30 de julho, com a prova sendo aplicada 26 de outubro. É isso. Isso mesmo, teve uma atualização aí do cronograma, deu um pouquinho mais de tempo para os professores se inscreverem, né? Perfeito, muito bom. MEC garante livros didáticos, um assunto polêmico aqui, né? Que estavam ameaçando cortar, diminuir por falta de verba, né? Que resolveram voltar atrás, então, né? Basicamente o MEC tinha anunciado que só ia ter dinheiro para comprar livros de português e matemática. Mas aí, com algumas pressões, né, sobre o governo, deu para ter o dinheiro suficiente para todos os livros didáticos necessários para o ano que vem. Então, é uma notícia que a gente trouxe em outra newsletter e agora realmente trazendo aí a atualização de como que ficou essa questão dos livros didáticos para as escolas Aqui no 2025. Brasil não tem nada a ver com a questão de digital ou papel, tem a ver com o fato de que não tem budget, né? Não tem orçamento. Então, Basicamente. enquanto outros países, tem alguns países, inclusive nórdicos, estão voltando com o papel, em contraponto ao digital. Enfim, outros estão diminuindo o papel, mas no Brasil a discussão acaba caindo muito mais em contratos e orçamentos e como vai fazer para garantir que o livro esteja na frente das crianças, principalmente porque muitas nem têm acesso à tela, então nem é uma opção. Então, Exatamente, é um pouco mais basal a situação aqui pra gente, né? outra, estudantes com deficiência sofrem mais punições e têm menos preparação para a universidade. Essa é séria, né? São dados de 2021 e 2022. Exatamente, dados americanos, mas extremamente relevantes quando a gente pensa num cenário mais abrangente. Mesmo que esses dados não sejam do Brasil, é algo a se pensar na educação brasileira, né? Os motivos que levam a esse tipo de situação, mais punições dentro das escolas e por que que eles têm menos preparação para a universidade, né? Existe ainda algum preconceito enraizado em alunos com qualquer tipo de deficiência, qualquer, seja física ou mesmo cognitiva. Então, é uma notícia interessante para a gente refletir a respeito. Aí acho que talvez não deve se restringir só aos Estados Unidos, né? Mas realmente você ter alunos que são 14% das matrículas e estatisticamente tem mais suspensões, expulsões, prisões escolares É, para esse tipo de aluno, quer dizer, como você coloca aqui, os especialistas apontam a falta de profissionais preparados, especializados. exatamente. E quando a gente fala em formação de professores no Brasil, esse é um ponto realmente falho. Na graduação para licenciatura, os pontos de educação especial são pouco abordados, né? Às vezes é exigido do professor que ele faça uma especialização depois da faculdade. Não são todos que têm o incentivo para isso, ou mesmo até o interesse, né? Então, tá aí um ponto super interessante para a gente trazer para dentro de si e pensar a educação no Brasil de outra forma. Verdade. A próxima é interessante também, né? Conselheiros escolares adotam IA para admissões. O que isso quer dizer, né? No Brasil, o termo, na verdade, o termo acaba sendo mais usado o termo americano, que é counselor, né? Que é o pessoal que apoia os alunos que estão se preparando para aplicar para a universidade, né? Para admissões. E esse artigo da EdSurge fala que alguns deles estão começando a usar IA para preparar para fazer essas recomendações e, enfim, pegar o que eles chamam de transcript, né, todo o histórico escolar e aí criar os que eles chamam de applications, né? Então, fala um pouquinho mais, vamos entrar um pouquinho mais nisso, Amanda. Isso está se tornando assim um problema real. Claro, é uma pesquisa também americana, mas a gente consegue extrapolar para o Brasil e entender que a nossa realidade talvez não seja tão diferente assim.
lá, essa pesquisa trouxe que existe mais ou menos um orientador para mais de 400 alunos. Então, quando a gente fala em questão de tempo desse orientador e dedicação a cada um desses alunos, a gente realmente entra num conflito aí de que será que esses orientadores estão realmente conseguindo fazer, os counselors, né, fazer as orientações necessárias de uma forma que os alunos sejam realmente ajudados, todos os que são atendidos por ele? Então, aí entrou a IA como um apoio, né? Então, tem na nossa página de Aprofunde, na newsletter, a gente trouxe alguns pontos além da notícia, né? Que é como os conselheiros realmente estão utilizando a IA. Então, eles trazem rascunhos das aplicações, né? Das cartas de recomendação, dos textos que os alunos enviam para as universidades, e os modelos de IA começam a gerar versões que podem ser aprimoradas depois. Então, a ideia realmente é fazer o que a gente já tem buscado trazer para a educação no Brasil a nível geral, né? Usar a IA como base e trabalhar em cima do que ela propõe. Então, isso é muito bacana. Qual que é a questão principal? Algumas escolas privadas com melhores acessos, com um pouco mais de recursos, podem ter uma vantagem maior em relação a escolas públicas, por exemplo, né, que já não têm tanto acesso a versões premium, versões pagas dessas IAs. Então, a gente traz aí um outro reflexo social, não só educacional, diante dessa situação. Então, tem esse ponto também. Então, é uma notícia extremamente interessante e cabe a nós pensar, né, em como a IA está se tornando parte fundamental da realidade, né? Mas eu acho que cai também no outro ponto, que é aquele que a gente fala também bastante aqui, que é sobre o lado ético, né? Porque Tá. claro que tem um limite o quanto você vai poder terceirizar isso. Como você falou, né? Usa para preparar, usa como base, mas não para fazer tudo, né? Então, uma ferramenta incrível que se houver abuso, vai ser um problema. Sempre, qualquer ferramenta. Mas me parece que a gente vai entrar naquele mundo que já acontece um pouco no mundo também que a gente chama das aplicações ou das vagas de emprego, em que o IA prepara todo o seu material e o IA também vai, do outro lado, vai ler e Exato. selecionar. Então, a gente começa a tirar o ser humano da equação e isso começa a ficar um pouco preocupante, né? Principalmente se não for de forma ética. Então, Uhum. Esse é o ponto central sempre. é. Bom, avançando aqui, a próxima é vouchers avançam nos Estados Unidos. Essa história dos vouchers que é bem polêmica, eu vejo pouco na mídia, né, tradicional, mas é um assunto super interessante. O governo tem trazido algumas alternativas em relação à educação lá nos Estados Unidos, né? Dentro do One Big Beautiful Bill do Trump. E isso tem preocupado as escolas públicas na ideia de que então vão ter bolsas, entre aspas, né, que seriam esses vouchers que o governo forneceria para que os alunos pudessem estudar em escolas privadas e como que a gente fica na educação pública, né, nesse outro ponto, lá nos Estados Unidos. O mais preocupante aqui é se a moda pega. Então, a gente pode trazer isso também para a realidade do Brasil, em que será que está sendo mais fácil colocar os alunos nas escolas privadas do que melhorar o ensino público no É, país? Então, isso é é bem relevante também. bem relevante. E tem uma série de outras complexidades por trás. Eu sei porque eu lembro que a Suécia fez um experimento com isso e estavam tentando voltar atrás porque achavam que o voucher não estimulava a escola particular a melhorar, pelo contrário, estimulava ela a cortar custo, porque a receita ficava garantida, né? Então, é um assunto interessante para debater também. Bom, com essa a gente encerra as notícias da semana e a gente tem aqui os artigos, né? Os destaques que a gente costuma falar, com alguns bem interessantes aqui. O primeiro, aprendizagem por projetos na volta às aulas, né? Que é um artigo do Porvir, falando sobre a importância de colocar isso né, inclusive conectar com o BNCC. É isso, Amanda? Exatamente, trazer a metodologia ativa, né, que a gente chama, que é quando o aluno fica ali no centro do seu, é, da sua aprendizagem, e eles utilizam a metodologia chamada PBL, que é o Project Based Learning,
que é exatamente isso, né? Utilizar os projetos. E o que seriam os projetos? É basicamente o que a gente fazia na escola, de montar uma maquete, de montar o feijãozinho no algodão, de fazer alguma plantação, algo assim, só que de uma forma um pouco mais elaborada, um pouco mais didática, e colocando o aprendizado mesmo como ponto central para as crianças. Então, tem várias dicas nesse artigo, é muito bacana de tirar um tempinho para ler, caso as escolas ainda não estejam sabendo como aplicar, como organizar, porque realmente é algo um pouco diferente da nossa metodologia tradicional, né? Do professor trazendo o É, conteúdo e o aluno só absorvendo. Agora a gente coloca o aluno para fazer e o professor só para mediar. Então, é muito interessante de pensar projetos na educação básica. concordo. Já é usado bastante no ensino superior e uma ótima maneira de lidar com isso na era da IA, porque você força a interação, né? Então você tem um outro tipo de aprendizado aqui, com mais interação entre os alunos. Muito bom. Exato, e não só entre os alunos, mas entre escola e comunidade. Uma das dicas que traz nesse artigo é realmente promover com que as crianças façam entrevistas sejam comerciantes, Ah, sejam legal. pessoas de outras partes, né, da sociedade, vamos dizer assim, e isso agrega na questão escolar e social. Então é extremamente relevante. Muito bom. O próximo é como a tecnologia pode reaproximar famílias e escolas. Que é interessante porque vai na contramão um pouquinho do que a gente tem visto, né, da resistência ao uso de mais tech. Mas o que esse artigo fala, Amanda? Então, a gente tem aqui dois cenários. O cenário em que nós estamos tentando proibir celulares na sala de aula, reduzir tempos de tela da parte das crianças, porque traz vários problemas, enfim. Mas a gente tem um outro ponto em que a tecnologia está sendo aliada. Então, esse é o ponto que a gente também precisa prestar atenção, né? Estamos chegando num momento a nível social, a nível educacional e a nível tecnológico que não dá mais para impedir tecnologia no dia a dia. Não, não tem como. Então, utilizar a tecnologia de forma funcional, né, visando realmente a melhoria da comunicação entre escola e família, é um ponto muito central quando a gente trata da saúde educacional do aluno. Então, isso que o texto vai trazer para a gente, uma visão um pouco mais aberta de como a tecnologia pode vir a favor Uhum. da família, a favor da comunicação e não ir contra. Claro que tudo sempre muito bem dosado, muito bem acompanhado. A gente já trouxe em outra newsletter a questão dos podcasts, né, ao invés dos vídeos para as crianças e a É, questão verdade. do coescutar, que é quando a família ouve um podcast, um audiolivro com a criança. Então, a tecnologia sendo utilizada em conjunto, dentro de casa, né, pais e crianças, Juntos, é. Muito isso bom. facilita muito a comunicação de todo mundo, né? Mais um do Porvir e Edutopia, né? Sobre a gestão da sala de aula sem punição, que eu acho Exatamente. super legal. O texto original é em inglês da Edutopia. No nosso blog vocês também conseguem ler o texto no original ou o texto no Porvir, que veio traduzido. E é um tema, assim, que ainda gera um pouco de situações complicadas dentro da sala de aula, ainda mais com professores. Nós temos dois cenários, pelo menos na faculdade era isso que eu via. Professores novos com pouca experiência acabam apelando para as punições de uma forma mais fácil, né? Então, ninguém vai ter recreio hoje porque todo mundo fez bagunça na aula, ficam todas as crianças tomando lanchinho na sala. Todo mundo E passou por isso já, né? Exato. E professores um pouco mais velhos, que já estão, entre aspas, um pouco cansados da rotina, acabam também indo para esse lado, né? Então, esse texto ele traz praticamente uma meditação guiada para os professores, o que eu achei muito bacana lendo, na ideia de pare, respire, observe e reflita sobre o que você está fazendo e, enquanto educador, o que você está realmente promovendo na vida dessas crianças, né? Até porque, assim, eles também têm, né, níveis de ansiedade e estresse altíssimos, então é difícil né, tem que ter realmente um conhecimento muito grande próprio para poder se controlar nessas horas e não exagerar.
Exato, tanto os professores quanto os alunos, né? A gente está enfrentando dados. Fala-se muito sobre os alunos, né? Mas o professor, ainda mais no Brasil, com uma carga horária recorde, né? Em termos de Exato. super difícil mesmo. Interessante, muito bom. Falando das EdTechs agora, né? Então, o STEM, as meninas continuam subrepresentadas, é uma coisa que eu não tinha, só soube agora, achei que elas continuavam crescendo, já eram maioria, mas ainda não, né? Ainda não. Infelizmente, essa parte de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, o predomínio é dos meninos, né? Ah, É um cenário que vem mudando, mas é um cenário que a gente precisa ter atenção para ele continuar mudando. É interessante trazer também, em associação a esse artigo, duas notícias que nós trouxemos em outras oportunidades sobre as irmãs de Barueri, que ganharam um prêmio em Londres, bem lembrado, exatamente. a Patrícia, que ganhou o prêmio na Suíça, Legal. aluna, né, de engenharia da computação, então dentro da área STEM, que ganhou um prêmio na Suíça de melhor apresentação visual do seu trabalho ali para o diagnóstico do câncer de mama. Então a gente tem muitas meninas que precisam de incentivo para permanecer nessa área de STEM mesmo. E nós temos escolas e professores que não estão tão, como posso dizer, preparados para realmente manter esse incentivo, esse estímulo aceso nessas meninas, né? Então, algo a se pensar, uma leitura que vale a pena desprender alguns minutos do dia. Super legal. Acho que com isso a gente encerra aqui, né? Com isso, a gente encerra. Quem tiver interesse em ver as notícias, as últimas notícias dos nossos parceiros K12, a gente trouxe aqui algumas novidades do pessoal da Power School, que eles trazem algumas novidades sobre a volta às aulas. O pessoal da Turnitin, que está para lançar um novo produto de assistente de IA. E a Sisol vindo aí como primeira opção quando a gente fala em portfólio digital, em LMS aí para o ensino fundamental que seriam os pequenininhos. Principalmente para os pequenininhos, exatamente. Exato. Legal. Tá ótimo. Então é isso. Obrigado, pessoal, para quem está com a gente e assistindo no vídeo ou só no áudio. E estamos de volta com vocês no próximo episódio do LearnCast. Tchau, Lars. Tchau, Amanda.